Pessoal, tudo bem? Pessoal, retornando aqui o nosso bloco de estudo, tratando sobre o encarceramento feminino. Trouxe para vocês, falamos que o crime que mais encarcera, né, assim como nos homens, é o tráfico de drogas, é o que mais encarcera, que mais prende, que mais condena as mulheres. Só que das mulheres é um boom muito maior, né? 62% desse percentual encarcera as mulheres. E aí nós precisamos visualizar o porquê e compreender que não é apenas um fator, não é porque a mulher quis ir para a criminalidade, ou quis virar traficante porque ela quis. Não é um fator só e um fator neutro. Já existem outros fatores que influenciam essa ida da mulher, essa a mulher assumir esse lugar no tráfico, né, que muitas vezes, na grande maioria, é deixado pelo marido, pelo companheiro, que é preso e é retirado daquela cadeia ali do tráfico, e a mulher, por vezes, encurralada, empurrada por muitos fatores, ela assume esse protagonismo, esse lugar no tráfico. Tá? Então, é importante a gente visualizar alguns pontos também, assim como o racismo estrutural, a questão que também toca aqui, né? Mas assim como a gente trabalhou a questão do racismo, a questão estrutural, daquele recorte de cor do sistema penitenciário, é importante trabalhar alguns pontos relacionados a essa questão do tráfico relacionado às mulheres, que é um assunto também muito em voga e muito importante, tá? Trouxe para vocês aqui, ó, né, um artigo aqui, um trabalho sobre o encarceramento feminino e o estado de coisas inconstitucional, o papel do Supremo no enfrentamento dessas questões de gênero, tá, no sistema prisional. É um ponto, um trabalho interessante, muito em voga, tá, pessoal, que vai fazer todo esse cruzamento do que a gente está tratando, né? O encarceramento feminino, o estado de coisas inconstitucional e o papel do Supremo, que também são, né, as decisões, isso pode vir em prova para vocês, né? Então faz todo esse cruzamento dessa decisão tão importante do estado de coisas inconstitucional e especificamente sobre o espectro do encarceramento feminino, né? Porque é necessário políticas no sentido amplo para enfrentar o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, no sistema prisional, sim, né? Mas quando eu olho sobre o enfoque do encarceramento feminino, é importante políticas públicas de fato, mas que também enfoque no encarceramento feminino, nas mulheres, nas especificidades das mulheres, né? E esse é um artigo bem interessante, um resumo que eu trouxe para você, só para a gente passar, dar uma olhada, né? A gente vai tratar sobre o encarceramento feminino, né? Esse fenômeno aí, como a gente colocou, em crescente expansão, né? Então, o encarceramento feminino, ele segue tendo esse crescente, essa crescente, né? E é um fenômeno que reflete desafios para a administração prisional, né? Vocês que estarão lá na ponta, que estarão dentro da Polícia Penal, né? Cada prisão, né, de mulheres, né, é um desafio como um todo para a administração prisional, porque a administração prisional, os presídios, eles não foram estruturados e até hoje não são, né, para receber as mulheres, as suas especificidades, suas questões, né, relacionadas, né, à questão da mulher. Tá? Então é necessária a formulação de políticas públicas direcionadas às mulheres, né? Nos últimos anos, o aumento da população feminina tem gerado uma pressão crescente sobre o sistema prisional, né? Isso vai pressionando o sistema prisional, né? Cuja infraestrutura, por vezes, é incapaz, ó, de atender as demandas específicas dessa população, visto que o sistema prisional foi projetado para os homens, né? Tá? Então, nesse ponto, o STF no enfrentamento das questões de gênero dentro do sistema prisional, especialmente à luz da decisão do Estado de coerção constitucional no sistema penitenciário. Aqui se busca fazer essa análise, né? Mas antes disso, de compreender isso, pessoal, é importante, tá, a gente compreender o fenômeno, né, da questão da prisão das mulheres, tá? Ou seja, por que que o tráfico, ele é 62% do fator de prisão de mulheres, tá? Aí nós precisamos analisar aquilo que os dados não nos trazem, não nos contam, não nos mostram, né? É, precisamos analisar que esse envolvimento das mulheres com o tráfico vai além da questão afetiva, né? E vai além da mulher querer ser
traficante, querer ser criminosa, né? Além da questão afetiva, nós temos questão de gênero, questão da pobreza, questão do racismo, que também faz um atravessamento aqui, a questão da maternidade, a questão da hierarquia no tráfico, tá? Então, na realidade, aqui é uma guerra às drogas, punindo quem menos manda, né? A mulher manda menos ainda que o homem na cadeia do tráfico, tá? Então, é importante a gente ter esse retrato dessa mulher, né? Quem é essa mulher que está presa, né? 62% das mulheres presas por tráficos, né? Ah, não brancas, 78, ou seja, na grande maioria aí preto, pardo, tá? Então tem esse cruzamento, né? Então a minoria ali, mais ou menos 22% são mulheres brancas, o restante são mulheres ali negras, pretas, pardos, tá? Mulheres com filhos, mulheres mães solo, solteiras, né? Ah, 85% dessas mulheres presas por tráfico, então aqui a maternidade também torna-se um fator de vulnerabilidade, porque essa mulher se vê com a necessidade de ter que manter a casa, ter que sustentar os filhos, tá? Então 85% dessas mulheres são mães, tá? São mães, inclusive mães solo, tá? Também que tornam-se mãe solo em virtude também, muitas vezes, do seu companheiro ter sido preso, né, normalmente pela questão do tráfico, tá? Baixa escolaridade, 83% aí não concluíram o ensino médio. Depois esses dados todos eu vou enviar para vocês, tá, pessoal? Renda abaixo do salário mínimo, 72%, né, tinha uma renda abaixo do salário mínimo antes do encarceramento e familiar por preso, né? Familiar preso no tráfico, 69, 66,9. Tinham ou tiveram parente, incluindo o companheiro, preso, tá? Então, basicamente, aí, pessoal, esse é o perfil aí das mulheres, né? Então, resumindo esse perfil, jovem, negra, mãe solo, baixa escolaridade, com renda abaixo do mínimo, que tiveram parente ou tem envolvido com o tráfico. Tá? Então, muitas vezes, como já frisei para vocês, ir para o tráfico muitas vezes não é uma escolha autônoma e calculada. É uma mulher que, por N fatores, foi levada a entrar na cadeia do tráfico. Tá? Então, basicamente, aqui nós podemos citar aí 5 fatores, né? A relação afetiva com o parceiro no tráfico, né? Ou seja, ter uma relação afetiva, ter um envolvimento, ter o seu parceiro envolvido com a rede do tráfico, né? Pode ser um motivo de ingresso na atividade. Muitas vezes o parceiro pede uma ajuda, né? A mulher faz um favor e acaba sendo presa. Ou muitas vezes, né? O que que acontece, né? Essas mulheres acabam assumindo esse lugar. Tá? E existe, pessoal, dados e pesquisas que demonstram que mais da metade dessas mulheres encarceradas passaram, sofreram violência doméstica e também da questão relacionada aos seus parceiros, tá? Ah, desses cinco motivos aí, dois, aí podemos dizer a necessidade econômica e a maternidade solo, né? Ou seja, né, a mãe solo, sem emprego formal, sem renda, né, o tráfico muitas vezes oferece esse dinheiro rápido, né, para que ela possa sustentar os filhos. E o sustento dos filhos é para ontem, é urgente. A provisão da família é para ontem, né? Então, especialmente quando não tem a figura masculina ou não tem mais no núcleo porque foi preso, porque saiu, né? Então, esse é um dos fatores motivantes. Né? Então, o tráfico resolve em um dia o que o Estado não resolve muitas vezes em anos. Né? E o sustento da família é aquilo que tu precisa para hoje, para ontem. Né? Tá? Proximidade, muitas vezes, territorial e familiar, tá? Muitas vezes morar próximo, né? Ter um irmão, um pai, alguém próximo no crime também, isso pode ser é um fator, né? A exposição cotidiana ao ambiente do tráfico reduz essa barreira, muitas vezes, de entrada, né? Reduz esse medo dessa barreira de entrada, tá? Então, 66% ali, como a gente viu, das mulheres presas pelo tráfico, né, elas tinham ou tiveram, né, um parente preso por tráfico, né, pelo mesmo crime. Tá? Então, o tráfico muitas vezes não é uma escolha abstrata, eu quero entrar no tráfico, eu quero ser traficante. Não, né, é o mercado, muitas vezes, que está ali disponível no território, no lugar onde ela acaba vivendo. Tá? Um próximo fator, a ausência do Estado e falta de políticas públicas. Esse é um grande fator, não só para o tráfico, né, mas aqui tratando especificamente do tráfico, da mulher no tráfico, né,
Existe uma pesquisa, né, da UNB, que diz que a delinquência feminina ela é resultado da ausência, muitas vezes, de políticas públicas e a insuficiência, a ausência e insuficiência do Estado, né, do Estado do poder público, de forma sistêmica, ou seja, muitas vezes, né, não há creche, não há emprego, não há educação, tá? Não há proteção contra a violência doméstica. O tráfico, ele acaba preenchendo um vácuo que o Estado deixou, que o Estado deveria preencher. E quem vai preencher esse vácuo de poder, é o tráfico. E aí a mulher acaba se engajando. Tá? Posição, outro ponto importante é a posição da mulher no tráfico, né? Ou seja, ela normalmente ela fica mais exposta que o homem e ela é menos protegida que o homem. Tá? Então, essa divisão aí no mercado, né? Do mercado formal que há, né? No nosso mercado formal de trabalho, ela se repete no mundo do tráfico, no ilícito, né? Essa questão relacionada à mulher, né? Estar mais exposta, estar menos protegida, né? Ou seja, as mulheres ocupam funções subalternas, mais expostas e com menos recursos para ter possibilidades ali de permanecer naquela vida do tráfico, muitas vezes até sem a presença masculina, né? Então, as mulheres normalmente são as primeiras a serem presas, né? Não porque cometem mais crimes, mas porque estão na frente do negócio de forma mais vulnerável. Então, inclusive no tráfico, né, essa questão machista, estrutural, se reproduz, tá? Então, esses pontos são importantes, né, pessoal? Ah, vocês faziam essa análise também, quem manda e quem é preso nessa questão. Né? Normalmente, quem manda, quem está no topo, um homem, né? E quem é preso, né? As mulheres. É normalmente uma mula, um avião, né? Mais fácil de ser descartado pelo mundo do tráfico, tá? Então, esses pontos, pessoal, são pontos importantes de serem levados em consideração, né? Temos a questão evoluindo já para o STF, né? O STF tratando sobre essa temática, sobre essa questão estrutural do encarceramento feminino, né? O STF no HC teve um HC coletivo 143.641 de São Paulo, em que o STF determinou ali a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres gestantes, lactantes e mães de crianças menores de 12 anos com deficiência. Tá? Então, é claro que a exceção era para crimes com violência ou grave ameaça, né? Nesse caso, não caberia, né? Esse instrumento, esse HC coletivo, né? Essa decisão do STF vem na linha de proteger a criança, né? E também a mãe, né? Então, o STF vem com essa decisão, né? Na linha de buscar proteger essa mulher encarcerada e essa mulher que é gestante, lactante ou mãe. Tá? Então, nessa linha aí, o STF acaba, nesse HC coletivo, estendendo aí para basicamente todas as mulheres, tá? Temos a questão, né, que a gente também cai para vocês em direitos humanos, as regras de Bangkok, que vai tratar aí sobre o tratamento de mulheres presas, né? Sobre a questão relacionada à separação adequada, acompanhamento pré-natal, berçário, não algemas em gestantes, alternativas penais priorizadas. Então, esses são pontos interessantes e importantes que a gente faz esse cruzamento, esse entrelaçamento, né? Ah, aqui, o que que nós temos, né, em relacionado à questão das mulheres também, né, outro ponto importante, né, essa questão dos 62%, né, é, nos mostra que o encarceramento de mulheres por tráfico só reforça, né, a questão machista do estrutural que o Brasil vive, do patriarcado, né, ou seja, a guerra contra as drogas é uma guerra também, muitas vezes, contra as mulheres, pois afeta especialmente as mulheres e também as mulheres negras. Tá? Então, esse recorte está sempre presente, né, e a gente sempre tem que estar falando, tá? O que que acontece? Muitas vezes o Estado ele falhou antes, né, dessa mulher ser presa. Tá? O Estado não garantiu creche, não garantiu emprego, não garantiu uma escola de qualidade, não garantiu proteção contra a violência doméstica. E muito em voga isso, a questão da violência doméstica. Essa mulher, muitas vezes, que vai presa, né, que substitui o marido, o companheiro no crime e vai presa, ela, né, é uma vítima de violência doméstica dentro de casa. Né? Ou seja, então o Estado não esteve
presente na vida, né, dessa mulher, antes do tráfico, antes dela entrar e ser presa pelo tráfico, né? Então, esse é um ponto importante também, né? Se nós pensarmos novamente em relação à lei de drogas, né? Ela pune quem está na base, tá? Ou seja, ela não distingue, ela não faz uma distinção objetiva de quem é o aviãozinho, de quem é o varejista do grande traficante, tá? Então, normalmente a mulher tem esse papel mais de mula, de bucha, de vapor, que é o que chamam na gíria, né? Ou seja, ela tem um papel secundário, periférico no tráfico, né? Que são as funções que a mulher exerce. E ela acaba recebendo muitas vezes a mesma pena do chefão, do chefe, quando esse é preso, né? Então, a lei é neutra, né? E desigual ao punir. Então, ela sendo neutra, ela acaba sendo desigual. Tá? Por quê? Porque ela não percebe que a mulher, né, tem mesmo tratamento do grande traficante. Aí, só que não exerce o mesmo papel. Tá? Outro ponto também que o encarceramento não resolve, né, ele acaba reproduzindo a mulher presa, ela perde o emprego, perde a guarda dos filhos, dependendo da situação, sai com antecedentes, fichada, né, não consegue um emprego formal, tá? E aí o ciclo vai se fechando. Tá? Então ela volta muitas vezes para o único mercado que a aceita, que é o mercado do crime, do tráfico. Tá? Então, esses são pontos importantes que é necessário se pensar. Né? Se ela vai presa, todos esses pontos da vida dela vão se fechando, ela sai taxada, não consegue emprego, muitas vezes quem é que vai ofertar novamente para ela uma oportunidade? Muitas vezes o tráfico. Tá? Então é importante a gente ter essa questão, né? Ter essa noção desse cruzamento também, desse recorte de cruzamento de raça, gênero, classe e território, né? Mulher, negra, pobre, morando na grande maioria, né, na periferia, tá? Então, qualquer política pública que trate sobre só um desses eixos isolados é algo insuficiente. Tem que olhar isso como um todo, né? A mulher negra, a mãe solo, periférica, tá? Com parceiro no tráfico, né, precisa de uma resposta do Estado, de políticas públicas, né? Não de mais prisão, não de mais cela, né? Então é importante e esses pontos, importante olhar, visualizar esses pontos, né? São pontos importantes e interessantes que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter, né? Essa noção, tá, pessoal? Beleza? Então, retornando aqui, né? Só para a gente finalizar esse ponto aqui, ah, um ponto importante relacionado, né? Essa parte aqui, ó, que fala sobre relacionado ao encarceramento feminino, ó, esse encarceramento enfrenta constante entraves, principalmente relacionado à estrutura do sistema prisional, que ainda carece de adequações para atender às especificidades das mulheres encarceradas, tá? O que que acontece aqui, pessoal? A mulher, além, antes de sofrer todas essas questões antes de ser presa, depois, quando é presa, em virtude de todos esses fenômenos que a gente trabalhou, quando está presa no sistema prisional, muitas vezes ela, né, vai ficar ali no sistema prisional com uma estrutura adaptada para o homem, não para a mulher, né? Então, ó, muitas unidades prisionais femininas não têm espaços adequados para a convivência de mulheres, com condições muitas vezes insalubres, escassez de profissionais de saúde especializados, uma infraestrutura precária para o atendimento de demandas dessa população feminina. Então, né, a vulnerabilidade de mulheres em situações de encarceramento se agrava. Né? Então, a situação da mulher só vai se agravando. Né? Não teve política pública, não teve creche, escola, isso quando estava lá na vida em sociedade. Entrou no tráfico, foi presa, né? Aí a prisão tem o mesmo tratamento do grande chefe do tráfico. Depois, quando vai presa, né, no sistema carcerário, não é preparado para ela e a situação dela no cárcere só vai se agravando, né? Por quê, pessoal? Porque elas são frequentemente tratadas de forma secundárias e suas necessidades, né, as necessidades das mulheres são negligenciadas, porque o foco também no sistema prisional vai ser o quê? O homem, que é a grande maioria. Tá? Então, essas questões aí incluem a saúde sexual da mulher e reprodutiva, que deve ter um olhar especial, a violência de gênero, o acesso à educação, ao trabalho, os direitos de maternidade, tá? A falta, além da falta de políticas específicas para as mulheres encarceradas. Tá? Então, esses são pontos importantes para a gente pensar, né? Não se pensa, né, na questão que a mulher
tem a sua saúde sexual, reprodutiva, tem a questão da violência de gênero, o acesso à educação e ao trabalho da mulher, né? Direitos de maternidade, políticas públicas específicas para as mulheres encarceradas. Todos esses pontos devem ser pensados para essa mulher que já está presa, que já está no cárcere, né? Mas isso, muitas vezes, é negligenciado. Por quê? Em prol do encarceramento masculino, que é a grande maioria, tá? Beleza, pessoal? Feito esse ponto, né, trouxe mais dados para vocês aqui para a gente já também, além de ir revisando e visualizando, né? Pontos importantes sobre a crise estrutural do sistema penitenciário, tá? 40% dos presos são provisórios, né? Como a gente já trabalhou, ou seja, eles não foram condenados, eles aguardam julgamento, tá? Lembre-se, eu tenho preso provisório, que não tem condenação, que é preso provisório, né? Por isso o nome diz provisório, e o preso condenado, tá? Desse total dos presos, desses 900 e poucos mil, 40%, né? Mais ou menos ali, 400 e poucos mil, 400 mil, são de presos provisórios, ou seja, presos que nem foram julgados ainda, que nem têm condenação, que estão aguardando presos. Tá? E no Brasil, a regra é que a pessoa que cometeu um crime, que ela responda em liberdade. Tá? Lembre-se que a Constituição diz que a pessoa a regra é que ela responda em liberdade provisória, com ou sem fiança, mas em liberdade. Tá? A exceção é que a pessoa responda preso. Né? Se há motivos ali para prisão, para decretação da prisão preventiva, para que aquela pessoa permaneça presa, beleza, excepcionalmente se deixa ela presa. Mas a regra é que se responda no Brasil pelos crimes em liberdade. Só que, infelizmente, parece que a regra no Brasil virou a exceção. Então, a exceção, né? No caso, virou a regra, porque 40% dos presos provisórios, né, estão no sistema prisional. Então, 40% desses presos aí, né, são provisórios. Ou seja, isso afrontando o princípio da presunção da inocência, porque a pessoa que está respondendo também, muitas vezes, ela, ela deve ser tratada como inocente e ela está presa já, praticamente cumprindo uma pena. Tá? Então, lembre-se desse dado: 40% dos presos são provisórios. Tá? Outro ponto importante, a questão da superlotação, um déficit aí de 200 mil vagas, tá? Ou seja, né, um terço aí das unidades com condições ruins e péssimas, né, pessoal? Se elas projetaram que é para uma pessoa, segundo a Alep, né, acaba brigando aí duas ou mais, muito mais pessoas, tá? Então a gente vê às vezes superlotação, situações de celas com 20, 30 presos, né? Então, e temos aí um déficit de, no mínimo, aí, mais de 200 mil vagas, tá? Então, a questão, mesmo que se construa presídios, né, que se tem construído presídios para criar vagas, o crescimento da população carcerária, das prisões, do encarceramento é muito maior proporcionalmente do que a criação de vagas. Então, por isso que esse déficit, normalmente, ele só aumenta. Questão da mortalidade prisional, pessoal, outro ponto importante, né? Temos aí dados de 3.091 mortes em 2023, 703 homicídios, 84 suicídios, tá? Um ponto importante aqui, ó, a taxa de morte violenta intencional, que é o MVI aqui, que eu trouxe para vocês, ó, é 4 vezes maior do que na população geral. Então, no sistema prisional, a probabilidade de uma morte violenta lá dentro é 4 vezes maior do que aqui fora, tá? A questão do suicídio, ela é 3 vezes mais frequente no sistema prisional do que aqui fora. Tá? Então, são pontos importantes aí, né, de prova para a gente prestar atenção, porque pode vir, né, pode ser uma questão cobrada na prova de nós, tá? Beleza, pessoal. Próximo ponto aqui, trabalho, educação, saúde, ressocialização. Já trabalhando nessas questões, tocando nesses pontos importantes aí relacionados, né? A questão do trabalho, né, a questão do estudo, a questão, né, da ressocialização, a questão da monitoração eletrônica. Vamos lá. Presos em atividades laboral, né? Hoje temos aí basicamente 19% do total, chegando no número de 179 mil presos, tá? E presos em atividade escolar, 164 mil, mais ou menos aí 17%, né? O grande foco hoje, pessoal, para busca da ressocialização e o grande enfrentamento ali do plano Pena Justa, né, um das seus objetivos, das suas diretrizes, é focar no trabalho e no estudo. Tá? Então, o grande foco hoje dos gestores, né, dos governantes no sistema prisional é focar trabalho e estudo, para que o preso trabalhe, tenha possibilidades ali de trabalho, cursos, né, e também estude.
tá? Então, se busca aumentar cada vez mais esse número de presos em atividade laboral e de presos em atividade escolar, tá? E lembre-se que, em consequência disso, nós temos o quê? Nós temos a remissão de pena, né? O preso em atividade laboral e em atividade escolar, ele vai ter direito à remissão de pena, ou seja, vai ter direito a remir a pena, né? Então, a gente vai um pouquinho mais à frente aqui, especificamente, o que a LEP vai dizer, né? Então, vocês estudam a remissão de pena lá no artigo 126. Então, quando vocês estudam a remissão de pena, vocês vão estudar a remissão pelo trabalho, a remissão pelo estudo, né? Aquilo que ela vai gerar, ela vai diminuir ali a pena do preso, né? E aqui a gente tem os dados para vocês: 19% em atividade laboral e 17% em atividade escolar, né? E se busca cada dia mais aumentar esses números, né? Ou seja, tirando o preso da ociosidade, tirando o preso da sua cela, né? De ficar somente ali na sua cela, para colocá-lo no seu no trabalho, no estudo, tá? Beleza? Outro ponto interessante, importante, pessoal, aqui, ó, é a questão relacionada ao monitoramento, tá? A questão relacionada aos presos que estão em monitoramento, vinculado à tornozeleira eletrônica, tá? A cada dia mais, o monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica, ela tem um crescimento, é um crescimento contínuo, né? A expansão do monitoramento eletrônico, do uso da tornozeleira eletrônica no sistema prisional. Por quê, pessoal? É uma forma de desafogar o sistema prisional, tá? Em virtude dessa superlotação aqui crônica, né? Desse déficit de vagas. Então, o monitoramento eletrônico, ele tira o preso de dentro da cela física, de dentro do sistema prisional, tá? Então, ele desafoga o sistema prisional, ele desafoga essa superlotação, né? Acaba temporariamente desafogando, né, até que alguém ocupe aquele lugar, mas ele então coloca muitos presos, então estão em monitoração eletrônica. Ou seja, estão monitorados, estão na sua casa, saem muitas vezes para trabalhar e ficam na sua casa, monitorado, tá? E muitas vezes há ah, algumas vozes contrárias ao monitoramento eletrônico, né? Mas o monitoramento eletrônico é uma alternativa muito efetiva, né? E que tem um controle muito forte sobre a questão do preso, tá? Muitas vezes o preso ele está mais preso, mais vigiado, monitorado com a tornozeleira eletrônica do que dentro do próprio sistema prisional, que às vezes não se tem um controle 24 horas sobre aquele preso, né? Mas no monitoramento, né, ele estando com a tornozeleira eletrônica, ele tem ali uma monitoração, né, uma fiscalização, uma vigilância 24 horas por dia, tá? Então, o preso, se ele está monitorado, né, está dentro da sua rota ali, se ele sair da rota, vai acionar o setor de monitoramento e o monitoramento, os colegas tomarão a sua providência, tá? Então, é importante que se é, tenha essa noção do monitoramento eletrônico, do crescimento do monitoramento eletrônico, né? Da questão relacionada à sua efetividade, ao seu controle efetivo, né? Muitas vezes para, inclusive, desvendar crimes, né? Porque se aconteceu um crime num lugar, o preso é um suspeito, se ele estava lá, né, muito provavelmente ele pode ser condenado, porque tem uma prova. Se ele não estava lá, para ele também é uma prova muito efetiva de que ele não estava lá. Há uma prova que ele estava monitorado e estava em outro lugar, né? Isso tira ele da cena do crime, tá? Então, são fatores importantes que acabam, né, sendo pontos positivos para o monitoramento. E o Estado usa isso também, né, para fiscalizar, para vigiar ele de forma efetiva e também para desafogar o sistema prisional, desafogar essa questão da superlotação crônica, tá, pessoal? No próximo bloco, a gente retorna trabalhando e dando evolução no estudo. Forte abraço, bons estudos.